Vamos lá. A nossa aula de hoje é referente à fatoração de polinômios. Não sei se você. Ai, acho que vocês não estão vendo ainda. Espera aí. Esqueci de apresentar. Só um minuto. Pronto. Todo mundo está vendo aí essa tela inicial, fatoração de polinômios? Não. Não está Sim, aparecendo aí um desenhozinho tá. do carrinho? Tá sim. Ah, tá bom, né? Porque eu tava na tela de cima. Pronto. Então, Não, tô vendo. fatoração de polinômios, a gente tinha visto antes da nossa pausazinha que polinômio nada mais é do que uma adição de monômios que não podem ser simplificados. E as operações envolvidas nesse caso é só adição e subtração, por exemplo, 2x mais 3y menos z. Então, as operações que estão envolvidas aí no meio é só adição e subtração. E quando a gente estava trabalhando lá, expressões algébricas, a gente viu que a gente só pode simplificar se for uma multiplicação, porque o que eu posso cortar em cima, eu posso cortar embaixo. Então, a fatoração de polinômio vai ser justamente uma forma mais fácil de reescrever esses polinômios, transformando essas adições e subtrações em multiplicações. Então, vamos lá. O que seria fatorar? Fatorar um polinômio significa reescrevê-lo de uma forma de um produto indicado, como eu acabei de dizer para vocês. Se eu tenho 2x mais 3y igual a z, aí, ou menos z, eu preciso achar uma forma de transformar essa adição e subtração em uma multiplicação. Então, para que a gente possa fatorar um polinômio, né, nós precisamos descobrir quais são os fatores que devem ser multiplicados de modo a que seja o resultado do polinômio dado. Aí, para facilitar a vida, a gente começou a ver esses tipos de fatoração de polinômios, que é o fator comum em evidência, o agrupamento, diferença de dois quadrados e o trinômio quadrado perfeito. A única que, nesse caso, era um pouco desconhecida para a gente era o fator comum em evidência. Cadê? Era o fator comum em evidência, que nesse caso a gente não tinha visto ainda, em relação do agrupamento. Mas, pelas aulas que a gente viu, essa questão do agrupamento nada mais é do que ela converte para o fator comum em evidência. E já esse outro caso, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito, nesse caso, eles só vão converter para duas coisas que a gente já tinha visto. Porque a diferença de dois quadrados, eles vão converter para o produto da soma pela diferença, lá dos produtos notáveis. E o trinômio quadrado perfeito, nesse caso, ele vai converter para o quadrado da soma ou quadrado da diferença. Tá bom, Gabriel, vou pensar, viu, no seu caso. Então vamos lá. Eu separei para a aula Pensa de com hoje. carinho, professor. Oi? Pensa com carinho. Uhum. Tá bom. Então, para a aula de hoje, eu preparei para vocês uma explicação de cada tipo desse de fatoração. O fator comum em evidência, o agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Porque nesse caso aí vocês vão ter uma revisão geral. Caso depois vocês queiram, vocês podem reassistir o vídeo. Eu disponibilizo esse slide também para vocês, se vocês quiserem. Posto tudo lá na plataforma e vocês baixam para ficar mais fácil de vocês estudarem. O primeiro caso de fatoração, então, é o fator comum em evidência. Alguém poderia me dizer o que consiste nesse tipo de fatoração? Todo mundo calado? Cadê o aluno exemplar aí para dizer? Fator comum em evidência, o nome já está Eu tô dizendo, né? aqui, mas eu tô só escutando. Fator comum em evidência nada mais é do que justamente dentro desse meu polinômio eu encontrar alguém que se repete em todos os termos e evidenciá-lo. Por exemplo, se eu tivesse esse polinômio, vejamos o polinômio AB mais AC, certo? Nesse caso aí, a gente pode notar o quê? Que o A, ele aparece em todos os termos, né? Tanto no primeiro como no segundo. Vocês podem observar aí, ó. O A se repete no primeiro e o A se repete no segundo. Então, existe um fator comum nos dois termos. Então, para isso, a gente pode usar a fatoração
o fator comum em evidência, que é, ou seja, eu vou pegar quem se repete tanto no primeiro termo, quanto no segundo, e vou colocar ele em evidência. Então, por exemplo, se eu tenho um polinômio AB mais AC, quem é o fator comum? O fator comum não é o A, então eu vou colocar esse A em evidência, que é o nosso fator comum. E vou transformar em uma multiplicação. Eu tenho que multiplicar A por quanto para dar AB? Não é por B? E tenho que multiplicar A por quanto para dar AC? Não é C? Então, nesse caso, a fatoração vai ficar isso, ó. A, coloquei em evidência, que multiplica B mais C. Porque se eu pegar A vezes B, vai dar AB. E A vezes C Professor, vai dar por que AC. por que o A é o fator comum? O A é fator comum porque, por exemplo, a palavra já diz. Fator comum significa é uma coisa que pertence tanto ao primeiro, quanto ao segundo, quanto ao terceiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi. Ó, por exemplo, nesse polinômiozinho aqui, ó. A, B e a C, certo? Aí é a mesma coisa de dizer o que é que tem em comum nesses dois monômios. O que tem em comum não é o A, ó. O A se vezes B, AB. A vezes C vai ficar AC. É só isso. Aí, trouxe alguns outros exemplos, Júlia, para ficar mais fácil. Por exemplo, nesse exemplo, ó, KX mais KY. Qual é o fator comum em evidência? Não é o K? Ó, o fator comum vai ser o K. Então, colocando esse K em evidência, como é que ficaria? K que multiplica x mais y, porque quando eu fizesse o processo inverso, ó, k vezes x vai ficar kx e k vezes y vai ficar ky, certo? Alguma dúvida? Mas, tipo, não ia ficar K vezes X. Ah, não. Ia ficar K vezes X? Ah, não tá aqui, ó. Eu tenho kx mais ky, né? Ó. Aí quem é o fator comum? Não é o k? Então eu coloquei o k em evidência. Então eu tenho um k que multiplica, aí abriu parênteses. Multiplica quem? Multiplica x, porque k vezes x vai ficar kx, ó, que é o primeiro termo. E k vezes y vai ficar ky, que é o segundo termo. Então eu coloquei em evidência quem se repetia. Por exemplo, se eu tenho AX mais BX mais CX, quem é o fator comum? Quem é que se repete no primeiro, no segundo e no terceiro? Não é o X? Então eu vou colocar esse X em evidência. Ó. Então o fator comum vai ser o X. Aí colocando o X fora do parêntese, então eu vou ter X. Aí para me chegar em AX, eu tenho que multiplicar X por quanto? Por A. Para chegar em BX, eu tenho que multiplicar X por quanto? Por B. Para chegar em CX, eu tenho que multiplicar por quanto? Por C. Então, nesse caso, eu coloquei o X em evidência. Alguém está pedindo para participar. Coloquei o X em evidência. Está aqui, ó. E quem ficou dentro do parênteses? Ficou o A, o B e o menos C. Porque quando eu fizesse o processo inverso, só para testar, se eu multiplicasse A vezes X ia dar AX. X vezes B ia ficar BX. E X vezes C ia ficar Professor, CX. eu entrei. Professor, eu entrei. Tá ok, Jéssica. Vamos continuando aí, ó. Comecei fator comum em evidência, certo? Aí você vai pegar os Massa outros. seria se assim fosse nas provas, né? Ele pedisse para você achar o fator comum, né? Mas ele não pede isso aí, ele pede coisa que você nunca nem viu. Mas vai ser isso. O negócio é porque, por exemplo, eu estou ensinando todos os casos de fatoração. A única coisa que vai acontecer é na prova eu não vou dizer faça tal caso. Você tem que olhar e ver qual tipo de fatoração que você pode aplicar. Que aí nesse caso eu vou Mas explicando para esse é o vocês. problema. Eu esqueci como fatora.
Mas aqui a gente está fatorando, ó. Isso Somos aqui é dois. fatoração. Mas aí é fator comum em evidência. Eu não sei só fatorar mesmo. Ah, pois depois eu te mando um videozinho, me chama no WhatsApp que eu te explico como é que fatora. Mas esse caso Tá. de fatoração é só isso aqui, fator comum em evidência. Nesse caso aqui, ó, quem é fator comum, né? O x, então eu coloquei o x para fora. Então é x que multiplica A, que multiplica B e que multiplica C. Professor, a gente vai ter prova? A gente está vendo isso ainda, Júlia, mas a gente vai avisar para vocês direitinho. A gente vai ter uma reunião sexta-feira, aí a gente explica para vocês. E trabalhos? Trabalho provavelmente vai ter, sim. Aí, no terceiro exemplo, eu tenho x ao quadrado mais 3x. Quem é o fator comum? O fator comum não é o x, né? Só que a gente tem que observar uma coisa aqui, ó. Sempre que a parte literal se repetir, que nesse caso é o x, a gente tem que sempre colocar em evidência o menor expoente. Quem é o menor expoente de x aqui não é 1? Então eu vou colocar somente o x em evidência. Então vai ficar como? X. Aí x para chegar em x ao quadrado, eu preciso multiplicar por quanto? Por x. E x para chegar em 3x, eu preciso multiplicar por 3. Então tá aí, ó. Fazendo o fator comum em evidência, ficou a fatoração o quê? X, que multiplica x, porque vai dar x ao quadrado. E x que multiplica 3, porque fica 3x. Só isso. Por que tem que ficar x ao quadrado? Porque aqui, ó, eu tenho x ao quadrado mais 3x, ó. Ah, tá. Então, Entendi. quando eu fizer a fatoração, eu tenho que ver que vai voltar para isso. Então, quando eu faço x vezes x, ó, que foi o que eu fiz aqui, vai dar x ao quadrado. E quando eu multiplicar x vezes 3, vai dar 3x. Nesse outro caso, 2ab menos 3abc. Nesse caso, os coeficientes 2 e 3, eles não são múltiplos, né? Quem é que se repete tanto no primeiro quanto no segundo? É o A e o B. Então, eu vou colocar o AB em evidência. Ó, AB em evidência. Aí eu tenho que voltar para 2AB. Então, eu tenho que multiplicar por 2, porque AB Por vezes 2 e 2 por 3. vai ficar 2AB. E AB para chegar em 3ABC, eu tenho que multiplicar por 3C. É só isso. Já, por exemplo, eu tenho A ao quadrado, x à quarta, mais AX ao cubo, ou A ao cubo, x ao quadrado, mais 5A, aqui é elevado à quarta, pessoal, é porque não dá para ver, e x ao quadrado. Se a gente observar, eu tenho A e x se repetindo em todos, certo? Então botaria o assim, mas Então, o nosso fator comum vai ser quem? Vai ser o AX. Só que a gente tem que observar uma coisa. Se a variável aparece em todos os termos e os expoentes eles são diferentes, a gente vai colocar sempre o menor expoente em evidência. Por exemplo, o A se repete em todos. Qual o menor expoente de A? Aqui no primeiro é 2, no segundo é 3 e no terceiro é 4. Então, o menor expoente de A vai ser o 2. Então, vai ser ele que eu vou colocar em evidência. E o x? O x se repete no primeiro, no segundo e no terceiro. Qual é o menor expoente de x? Né? Esse último, que é 1. Então, meu fator comum em evidência vai ser a ao quadrado x, porque é o menor expoente de a e o menor expoente de x. Tá claro isso para todo mundo? Então, no caso, você só pega as letras que estão todas em comum, que são em comum, e repete a equação, certo? Isso, nesse caso, ó, fator comum em evidência é isso. Eu vou olhar todas as letras que se repetem em todos, que nesse caso o A se repetiu no primeiro, no segundo e no terceiro. E Aí depois multiplica os que sobrarem, né? isso. Aí a gente pegou o menor expoente de A, que foi A ao quadrado, não foi? E o menor expoente de x, que foi o próprio x. Então tá aí. A gente colocou ele em evidência. Aí agora eu vou fazer uma multiplicação para voltar para isso que estava aqui, ó. Esse A ao quadrado, x à quarta, certo? Nesse caso, ó, se eu fosse multiplicar A ao quadrado, para chegar em A ao quadrado, eu não preciso multiplicar por nada, né? Porque eu já tenho. E eu tenho x1 aqui, ó, em evidência, né? Isso aqui, ó. E eu quero chegar em x
4. Então, eu tenho que multiplicar por quanto? Por x3, ó. Porque quando eu pegar A2 vezes 1 vai dar A2, e x1 e x3 vai ficar x4. No segundo caso, eu tenho que, ó, A2 vezes A vai ficar A3, que é justamente esse aqui, ó. E se eu multiplicar x1 vezes x1, vai ficar o x2 daqui, ó. E se eu pegar? Aí falta chegar no 5A4x, né? Eu tenho 1 aqui do lado do A, então 1 para chegar em 5 é 5. Aí eu tenho A2 para chegar em A4, falta 2. E x, para chegar em x, não falta nada. Então tá aí a nossa fatoração. Não entendi a parte da multiplicação. Ó, deixa eu apagar aqui. Entendeu a parte do ax ao quadrado, do a ao quadrado x, né? Aham. Quando eu for pegar esse aqui, opções de ponteiro. Quando eu for multiplicar esse ax ao quadrado, esse a ao quadrado x, tem que voltar para o nosso polinômio aqui, ó. Para esse polinômio aqui que eu deixei aqui no começo, ó. Esse a ao quadrado x à quarta mais a ao cubo x ao quadrado menos 5a à quarta x. Aí vamos lá. Quando eu multiplicar isso aqui, tem que aparecer esse primeiro, a ao quadrado x à quarta, né? Ó. Aí, ó, a ao quadrado, opções de ponteiro. Quando eu multiplicar isso por isso, ó, vai dar justamente isso daqui, ó. Porque A2 e não tem nada aqui, vai ficar A2. X1 e X3 vai ficar o X4. Então, a gente tem o nosso primeiro monômio. Aí, agora eu vou multiplicar esse por quanto para aparecer o segundo monômio? Eu tenho um A2 e eu quero chegar em A3. Então, eu preciso multiplicar por A. Porque 2 mais 1 vai dar o 3 que eu quero aqui. E eu tenho um x1 e eu quero chegar em x2. Então, está faltando quanto? Está faltando só 1. Então, quando eu pegar x1 mais x1, vai dar o x2 que eu quero aqui. Aí, agora, não tem número nenhum aqui nesse aqui, ó, né? Ó, no a ao quadrado x. E eu quero chegar em 5. Então, eu vou multiplicar por 5. Eu tenho um A2 e eu quero chegar em A4. Então, falta 2. E eu quero chegar em x, e eu já tenho esse x aqui, então não preciso colocar nada desse outro lado. Ah, então é no fim o A ali. Eu, Não entendi, João Paulo. Vamos para um outro exemplo, para ver se fica mais claro. Por exemplo, eu tenho 20x à quinta, mais 12x à quarta, menos 8x ao cubo, certo? Aí, tem um fator comum? Não tem? Que é o x se repete em todos, né? O x se repete no primeiro, no segundo e no terceiro. Mas quando a gente olha os coeficientes 20, 12 e 8, a gente pode observar que eles são múltiplos. Então, o que é que eu devo fazer? Quando também os coeficientes forem múltiplos, eu tenho que achar o MMC, ou o menor múltiplo entre eles. Ó, 20, 12 e 8, todos eles são divisíveis por 4, não é isso? Então, nesse caso, eu além do x ao cubo que eu vou colocar em evidência, eu vou colocar o 4 também. Então, vai ficar, meu fator comum vai ser 4x ao cubo. Porque o 20, o 12 e o 8, eles são divisíveis por 4. Então, tá aqui, ó. E o x se repetiu no primeiro, no segundo e no terceiro. E o menor expoente de x é o 3. Então, meu fator comum vai ser 4x ao cubo. Aí pode ser que ajude mais na sua dúvida, Bianca. Ó, eu tenho que multiplicar 4 por quanto para dar 20? Né, por 5? E eu tenho um x3. Para chegar em x5, falta quanto? Falta 2. Então, ó, quando você faz essa multiplicação, agora eu fui um entendi. ó, o 20, o 12 e o 8, todos eles são múltiplos de 4, não são? Não dá para dividir todo mundo por 4?
20 dividido para 4 vai dar Dá 5. para dividir por 4. 12 dividido para 4 vai dar 3. E 8 dividido para 4 vai dar 2. Então, existe um fator comum em evidência que é o 4. E o x se repete no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, eu coloquei o x3 em evidência. Ó. Agora eu faço a multiplicação. Eu tenho que multiplicar 4 por quanto para dar 20? 4 por 5. 4 vezes 5 vai ficar 20. Eu tenho x3 e o primeiro termo é x5. Então, 3 para chegar em 5 falta 2. Aí agora vamos para o segundo termo. Eu tenho 4. 4 para chegar em 12, eu tenho que multiplicar por quanto? Eu tenho que multiplicar por 3. Porque 4 vezes 3 vai ficar 12. No segundo termo, eu tenho x4. E aqui eu só tenho x3. Então, x4 para chegar em x3, eu tenho que multiplicar por x. Porque x3 com x1 vai ficar x4. Eu E só não no... entendi esses expoentes. Como assim? Por que ali só tem um 2 no 5x? Porque, ó, esse 5x, ele não está voltando para o 20, né, ó? Porque quando você pega isso aqui, deixa eu apagar. Você tem que ter em mente o seguinte, a gente quando multiplica, a gente tem que voltar para o primeiro termo, certo? Ó, nosso primeiro termo não é 20x elevado a 5? Não é isso? É. Aí, ó, eu coloquei o 4 em evidência. O 4x ao cubo. Aí quando eu pegar, ó, 4 vezes 5 dá quanto? Dá 20, certo? Uhum. Aí eu tenho que chegar em x5, porque é como está no primeiro. Aqui a gente tem quanto? Não só tem x3, né? Ó. Aqui eu só tenho x3 com 4. E eu quero chegar em 5. Então, 3 para chegar em 5 falta quanto? Falta 2. Ah, tá. E por que ali ficou o 4x elevado a 3? Por quê? Peraí, deixa eu apagar. Porque. Pode falar, João Paulo. Não, deixa. Porque, ó, por que ficou 4x elevado a 3? Porque, olhando para os coeficientes, quem são os coeficientes? São 20, 12, são 20, 12 e 8. Todos eles são divisíveis por 4, então coloquei o 4 em evidência. O x se repete no primeiro, no segundo e no terceiro. Então também vai para a evidência o x, só que eu sempre vou botar o menor expoente de x, que nesse caso o menor expoente aqui é quanto? É 3. Então meu fator comum que foi para a evidência foi 4x ao cubo. Aí 4x ao cubo vezes quanto? Que vai dar 20x à quinta. 4 vezes 5 vai dar 20. E x3 vezes x2 vai ficar x5, ó. Então deu certinho. 4 vezes quanto que vai Entendi. dar 4 vezes quanto que vai dar 12? 3, né? Ó, 4 vezes 3, 12. Eu tenho x3 e quero chegar em x4. Então, x3 vezes x1 vai ficar x4. 4 vezes quanto que vai dar 8? 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. x3, para chegar em x3, não falta nada. Então, eu não coloco x nenhum. É só isso, fator comum em Posso fazer uma evidência. pergunta? Pode? O senhor vai botar lá no site? Vou sim, viu? Assim que terminar aqui de gravar, eu já coloco lá na plataforma. Ai, Tá meu bom. Deus, eu entendi, eu vou chorar. Eu entendi Muito matemática bem. pela primeira vez na minha vida. Bem fácilzinho. O fator comum em evidência simplesmente é isso. Você vai olhar quem se repete nos todos os termos e colocar em evidência. Se por acaso esse fator tiver expoentes, a gente sempre coloca o menor expoente. E se por acaso tiver coeficientes, aí nesse caso eu coloco também a parte literal. Vamos fazer aqui um exemplo que não está aqui, para ver se deu certo, Bianca. Não vai ficar bonitinho mais, viu? Eu tenho x, 5x elevado a 4 mais 20x elevado ao quadrado mais 10x ao cubo. Existe um fator comum?
Bianca? O X. O X não se repete no primeiro, no segundo e no terceiro, né? Aham. Aí qual é o menor expoente de X? Que é 20x ao quadrado. Não, esqueça o 20. Só Tá. me diga qual é o menor expoente de X. O É X X, ao quadrado. Então coloca o X em evidência, né? Ó, tá aqui. Aí, em relação aos Tipo 5, coeficientes, 20 e 10. Não é divisível por 5? pronto. Então, quem é que vai para a evidência? 5 O 5. Então, meu fator comum é 5x ao quadrado, quadrado. certo? Aí, agora a gente abre a multiplicação. 5 para chegar em 5, eu não preciso multiplicar. Preciso multiplicar por 1, né? É. Mas o 1 não precisa a gente colocar aqui. Aí eu tenho x2. Para chegar em x4, falta quanto? X2 também. Então, x2 mais 5 para chegar em 20. 15. Não, multiplicando. A gente é multiplicação. Ó. Sim, Nos é coeficientes, nos coeficientes é multiplicação. Aí nos expoentes é que a gente vai somando, certo? Então, 4. Ops, deixa eu apagar. Opções de ponta aí. Então, nesse caso é o 4, né? Ó, 4. Aí fica 4x. 4. Aí, x2, para chegar em x2, está faltando alguma coisa? Não. Então não coloca nada. Ah, Mas, aqui x sozinho ele fica 1. é. Aí, 5 para chegar em 10, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 2. Pronto, 2. Ai, acho que 2 é bonito. Aí coloca o Aí, x. aí x2 para chegar em x3, falta 1. x. Pronto, está fatorado. Então, nossa fatoração ficou o quê? 5x ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais 4 mais 2x. Só isso. Professor, as aulas vão voltar mês que vem? A gente viu essa notícia, mas aí a escola não falou ainda. Aí provavelmente eles vão dar essa resposta também na sexta-feira. Na sexta-feira a gente tem reunião para decidir tudo isso. Como Prova. sempre, Júlia falando do nada de assuntos aleatórios. e ainda Mas mais será amanhã ou escolarizar. será semana que vem? Aí vamos lá. O outro caso de fatoração que eu disse para vocês é fatoração por agrupamento. Aí quando é que eu vou poder usar essa fatoração por agrupamento, professor? Como eu disse para vocês, ó, para fazer agrupamento tem que ter no mínimo 4 monômios no seu polinômio. Ó. 1, 2, 3 e 4. Porque não existe um fator comum que se repete em todos, existe. Eu tenho o x que se repete no primeiro e no segundo, e o y que se repete no Tem terceiro. o A e o B, não? Mas o A e o B está se repetindo em todos. Tem Não, A tá não, tá não, tá aqui, não. mas não tem A aqui, ó. Então não tem como eu ter um fator comum em evidência, certo? Então por isso, na fatoração por agrupamento, a gente precisa ter no mínimo quatro monômios no seu polinômio. E tem que ser sempre uma quantidade par, ou 4, ou 6, ou 8. Não pode ter nunca um número ímpar de polinômios. Então, nesse caso, ó, não tem um A que se repete no primeiro, no segundo, no terceiro, não tem um B que se repete no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, e assim por sucessivamente. Então, a gente pode fazer aqui grupos. Tem alguém que se repete no primeiro e no segundo? O Tem X, o X, Né? E tem alguém que se repete no terceiro e no quarto? o o Y. Y, Então, pronto, a gente vai fazer esse agrupamento. Eu vou agrupar o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. Quem se repete no primeiro? Né, o x. Então, x em evidência. Aí, nesse caso, x que multiplica quem? Multiplica A multiplicar A e B. mais B. Não é isso? Ó? E aqui, quem é que se repete? O Y. O Y. Y. Ó, O se Y, está todo mundo positivo aqui, né? Ó, então o y também ele é positivo. A y que multiplica A o A e o O A e B. o B. mais B. Opa, mas a gente tem um fator comum aqui que se repete no primeiro e no segundo, não tem? O A e o B. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Então, vai ficar o quê? A mais B, que multiplica quem? X, X, que tá,
x, né, que está fora do parêntese, mais y. E está feita a nossa fatoração. É só isso. Mas vamos ver um exemplo bonitinho que não está com minha letra assim de mouse. Por exemplo, se eu tenho 2xy menos 12x mais 3by menos 18b. Aí a mesma coisa. Tem algum fator que se repete em todos? Não tem, né? Não. Oxi. Então, nesse caso, ó, eu estou vendo que o x se repete no primeiro e no segundo, e o b, ele se repete no terceiro e no quarto. Então, eu posso fazer essa fatoração por agrupamento. Primeira coisa, eu olho os coeficientes. Os coeficientes, eles são múltiplos, não são? Múltiplos de 2, não é isso? Sim. Então, nesse caso, quem é que vai para a evidência nesse caso aqui? Vai 2x, certo? Então, eu agrupei o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto. Aí eu vou fazer essa fatoração. Ó. Quem foi para a evidência? O 2x, porque o 2 se repete aqui e o 2 também é múltiplo de 12. Ou o 12 é múltiplo de 2. E o x se repetiu no primeiro e no segundo. Então, tá aqui, eu coloquei o x em evidência. 2x que multiplica quem? Y. 2x que multiplica 6, porque 2x vezes 6 vai ficar 12x. Aí aqui o sinal da frente era o mais, então mais. O 3 e o 18 também são múltiplos de 3, então eu coloquei o 3 em evidência. E o b se repetiu no primeiro e no segundo. Então ficou 3b, que multiplica y menos 6. Aí depois que a gente colocou os nossos fatores comuns em evidência, aí quem foi que se repetiu no primeiro e no segundo? Não foi y menos 6? Então vai ficar 2 mais 3b, que era o que está fora do parêntese, que multiplica y menos 6. E está feita a fatoração. Então, tecnicamente, eu faço duas contas, tipo em uma só. Isso, porque, por exemplo, a fatoração por agrupamento nada mais é de que, como não tem um fator que se repete em todos os termos, aí eu faço um pequeno grupo. Nesses pequenos grupos eu uso o fator comum em evidência. Aí você vê que depois que eu fiz os pequenos grupos, recaiu em fator comum em evidência. Porque quando eu peguei o primeiro com o segundo e o terceiro com o quarto, aí o fator comum em evidência foi o 2x no primeiro e o 3b com o segundo. Aí depois eu fiz fator comum em evidência de novo. O que foi que se repetiu em ambos os termos? Não foi y menos 6? Ó, tá aqui, ó. Y menos 6. E quem estava fora do parênteses, eu botei dentro de um parênteses só. Então ficou 2x mais 3b. Então, 2x mais 3b que multiplica y menos 6. E está feita a fatoração. Professor, só devia ter entendi separado uma porque- conta para cada um. Eu só não entendi porque o Y ficou sozinho ali no 2x, abre parêntese. Pronto, porque, Y ó, menos 6. porque aqui eu não tenho 2xy, né, ó? 2xy. Aham. Aí quando você multiplicar 2x vezes y, vai dar justamente o quê? 2xy. Aí aqui, quando você multiplica 2 vezes 6, vai dar 12. X para chegar em x não precisa nada, então ficou y menos 6. Essa é a fatoração do primeiro. Ah, tá. Aí a mesma coisa eu fiz no segundo. O 3 e o 18 são múltiplos de 3, então quem foi para a evidência? O 3. O b se repetiu no primeiro e no segundo, então tá aqui, ó, 3b em evidência. Aí 3b para chegar em 3by, falta multiplicar por y. 3b para chegar em 18b, eu só preciso multiplicar por 6. Aí então se repetiu y menos 6 e y menos 6. Aí repeti ele. E dentro de quem estava fora do parênteses, eu coloquei em um parênteses só, que foi o 2x mais 3. Certo? Então, ó, por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho quantos termos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a mesma coisa, a gente pode agrupar de 2 em 2 ou de 3 em 3, de acordo com o que vocês quiserem, certo? Nesse caso, no primeiro, quem é que eu posso fazer, ó, isso e isso. Ou eu poderia fazer esse com esse com esse e esse com esse, que vai dar o mesmo resultado. Então, nesse caso, eu iria
Poxa, o que foi que aconteceu? Eu fui lá para o final. Essa Não cabecinha foi, que o professor. professor colocou parece daquela música. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazenda. Pronto, ó. O que foi que eu fiz? Eu peguei o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto e o quinto com o sexto, certo? Aí quem é que se repete no primeiro e no segundo? Os dois são múltiplos de 2, né? Tanto 2 quanto 4, então eu coloquei o 2 em evidência. E o x se repete no primeiro e no segundo, então tá aqui, ó, 2x, certo? Aí 2x para chegar em 2xy, multipliquei por y. 2x para chegar em 4, eu multipliquei por 2. Aí aqui a mesma coisa, no terceiro e no quarto. Todos dois são múltiplos de 3, então coloquei o 3 em evidência. O x se repetiu no primeiro e no segundo, então o x veio para fora também. Aí 3x para chegar em 3xy, multipliquei por y. 3x para chegar em 6x, multipliquei por 2. Peguei agora o quarto com o quinto. Todos dois, o 4 e o 8, são múltiplos de 4, então coloquei o 4 em evidência. Aí, e o x se repetiu no primeiro e no segundo, então 4x para chegar em 4xy, multipliquei por y. 4x para chegar em 8x, multipliquei por 2. Aí a mesma coisa, ó, existe um fator comum que se repete nos três, que é quem? É o y menos 2. Então, eu vou repetir esse y menos 2 e quem está fora do parêntese, que é o 2x, o mais 3x e o mais 4x, eu vou colocar dentro de um parêntese só. Então, ficaria 2x mais 3x mais 4x, que multiplica y menos 2. Só que se a gente observar, esse 2x mais 3x mais 4x, a gente pode somar, porque a parte literal é toda igual. Então, eu posso pegar 2 mais 3 vai dar 5, 5 mais 4, então eu vou ter 9x que multiplica y menos 2. E está feita a nossa fatoração. Alguma dúvida? Eu Não, não eu entendi esse consegui exemplo todo. entender tudo. Como é, João Paulo? Eu consegui entender tudo. Ótimo. É Bianca, né? Aham. Sim, o que foi aí, Bianca? Eu não entendi esse exemplo 2. O outro eu entendi, esse que eu não entendi. Ah, não, meu. É a mesma coisa, Bianca. Lá não tinha 4, aqui tem 6. Aí eu peguei o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto e o quinto com o sexto, ó. Aí a mesma coisa, 2xy menos 4x. Não tem um fator comum? É o 2. O 2 e o x. Aí botei 2x em evidência. 2x para chegar em 2xy. Multipliquei por y. Ó. E 2x para chegar em 4x. Eu multiplico por 2. Pegando o terceiro e o quarto, o 3 e o 6 são múltiplos de 3. Então, coloquei o 3 aqui em evidência. Ó. E se repetiu o x e o y. Então, foi 3x para a evidência. Aí, 3x para chegar em 3xy, eu multipliquei por y. 3x para chegar em 6x, eu multipliquei por 2. Aí, peguei o quarto e o quinto. O 4 e o 8, todos os dois são múltiplos de 4. Então, coloquei o 4 em evidência. E o x se repetiu tanto em um quanto no outro. Então, o fator comum em evidência aqui foi o 4x. Aí, Mas, tipo, 4x... eu posso pegar só essas que tem X e somar com outras que tem XY? Pode também, poderia. Eu poderia pegar 2xy mais 3xy mais 4xy e depois fazer a conta. Fica a seu critério, viu? Aí, 4x para chegar em 4xy dá 4xy. Então, multipliquei por y. 4x para chegar em 8x, eu multipliquei por 2. Aí, quem ficou fora do parênteses? O 2x, ó, o 3x e o 4x. E quem se repetiu nos três? Não foi o y menos 2? Que eu coloquei aqui, ó. Aí aqui eu vi que dava para somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9x, que multiplica 9y menos 2. E está resolvido. Certo? Ok. Diferença de 2 quadrados. Essa é a mais fácil fatoração de todas. De todas mesmo. Porque nesse caso, vocês lembram lá do produto da soma pela diferença?
que se eu tinha lá de produtos notáveis, que se eu tinha A mais B vezes A menos B. Quanto é que dava o resultado disso? Alguém lembra? A2 Hum, A ao menos quadrado menos B ao quadrado. Isso, diferença de dois quadrados, da soma pela diferença, é só isso, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E se você olhar, ó, isso daqui é justamente o quê, ó? A diferença de dois quadrados, não é isso? Então, quando eu ensinei produtos notáveis para vocês, eu estava dando o produto da soma pela diferença, que justamente dava a diferença de dois quadrados. Agora vocês só vão fazer o inverso. Eu estou dando a diferença de dois quadrados e vocês vão colocar o produto da soma pela diferença. Mas deixa eu explicar melhor para vocês. Por exemplo, fatorar a diferença de dois quadrados poderá ser usada quando? Quando eu tiver uma expressão algébrica com dois monômios, somente dois. E esses dois monômios, eles tenham raiz quadrada, certo? Então, fatoração de diferença de dois quadrados, eu só posso usar quando eu tiver dois monômios e esses dois monômios tiverem raiz quadrada. E a operação entre eles for uma subtração. Por exemplo, a ao quadrado menos 1 é diferença de dois quadrados? Esse A tem raiz quadrada? Não tem. Qual é a raiz quadrada de A ao quadrado? Vai ser A. 1 tem raiz quadrada? Tem. Tem, que é 1 também, não é? E a operação entre eles está sendo uma subtração? Sim. Né? Então, a forma fatorada de A ao quadrado menos 1 vai ser o quê? A mais 1 vezes... Vou colocar aí embaixo. A Mais um menos... vezes A menos um. Pronto. Diferença de dois quadrados é só isso. Eu pego a diferença de dois quadrados e converto para soma pela diferença. Não tem segredo. Por exemplo, esse outro. 1 menos A ao quadrado. Como é que ficaria? Ficaria 1 mais A vezes 1 menos A. E esse outro. 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí você observa. O 4 tem uma raiz quadrada? Tem, que é Foi 2. 2. E x ao quadrado tem uma raiz? Tem, que é É. x, não é isso? O y tem uma raiz quadrada? Tem, que é o y, não é isso? Ó? Então, a fatoração ficaria o quê? 2x mais y vezes 2x menos y, certo? Facilzinho de fazer a fatoração, né? Muito fácil. Vamos ver se eu coloquei algum exemplo. Por exemplo, se essa expressão algébrica x ao quadrado menos 64, os dois termos têm raiz quadrada? Aí a gente vai verificar. Tem. Que a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser o x, né? Ó. E a raiz quadrada de 64 vai ser 8. Então, como é que ficaria a forma? E a operação entre eles é uma subtração. Então, a diferença de dois quadrados. Então, como é que ficaria a forma fatorada? X menos 8 vezes x mais 8. E está fatorado. Entendeu? Essa, Bianca, Júlia, o pessoal que não falou nada. Eu entendi. Entendi. Essa é bem Essa facilzinha. daí é muito fácil. Aí outro exemplo. Sim. 25x Entendi. ao quadrado menos 81. 25 tem raiz quadrada? É. Tem, que é o 5. O x ao quadrado tem raiz? Tem, que é É o o x. X. E 81 tem raiz quadrada, que é o 9. Então tá aí, ó. As raízes são 5x e 9. Então a forma fatorada vai ser o quê? 5x menos 9 vezes 5x mais 9. E tá feita a fatoração. Bem difícil, né? É muito difícil, professor. É o mais difícil que eu já vi na minha vida. Terceiro caso, trinômio quadrado perfeito. A gente só tem que observar algumas coisas. O trinômio quadrado perfeito também vai converter, por exemplo, quando eu tinha A mais B elevado ao quadrado. Aí, de forma prática, né, ficaria o quê? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro
vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Que isso daqui é um trinômio, né? Porque tem três termos. E isso daqui a gente vai chamar de trinômio quadrado perfeito. Porque eu tenho dois monômios que apresentam uma raiz, que nesse caso o A tem raiz e o B tem raiz, e que o termo do meio é a multiplicação das raízes dos dois. Então, por exemplo, para ser um trinômio quadrado perfeito, a gente deve olhar algumas características, que foi o que eu falei para vocês. Dois termos, ou seja, dois monômios, têm que ter raiz quadrada. Um termo do trinômio deve ser o dobro das raízes quadradas dos dois outros termos. E, por exemplo, se eu tenho 9a ao quadrado menos 12ab mais 4b ao quadrado. Eu não tenho dois termos que têm raiz quadrada exata, né? Ó, eu tenho o primeiro. Quanto é a raiz quadrada de 9? Vai ser 3. De a ao quadrado vai ser a, né? Eu tenho esse outro termo que tem raiz quadrada exata, que é o 4. Qual a raiz quadrada de 4 vai ser 2. E a raiz quadrada de b vai ser b. E se eu pegar esse 3a vezes 2b, vai ficar 4ab, né? Ó. 3 vezes 2 vai dar 6, perdão. 3 vezes 2, 6ab. 6ab vezes 2 dá 12ab. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Para ficar mais fácil de entender, ó, raiz quadrada de 9a ao quadrado vai dar 3a. Raiz quadrada de 4b ao quadrado vai ficar 2b. E quando eu pego 3a vezes 2b, vai ficar 12ab. Então, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, a sua forma fatorada seria o quê? A raiz do primeiro, que é o 3a, o sinal do segundo, que é menos, e a raiz do terceiro, que é 2b. Isso tudo é elevado ao quadrado. E está feita a nossa fatoração, certo? Eu estou vendo muita conversa aqui nesse chat. Desculpa. Por exemplo, se eu tenho esse trinômio, 4x ao quadrado menos 8xy mais y ao quadrado. Aí, será que é um trinômio quadrado perfeito? Aí eu digo, o primeiro tem raiz quadrada. A raiz quadrada de 4x ao quadrado vai ser 2x, não é isso? E a raiz quadrada de y vai ser y. Mas será que é um trinômio quadrado perfeito? Então, para mim verificar se é um trinômio quadrado perfeito, ó, tá aí, ó, a raiz do primeiro, 2x vezes, e a raiz do terceiro, y. Professor, Evelyn não entendeu a anterior. Do A de trinômio? 9 ao quadrado menos... Ó, aqui é só para a gente verificar se é um trinômio quadrado perfeito, certo? Para ser um trinômio quadrado perfeito, dois dos termos tem que ter raiz quadrada, certo? E o termo seguinte tem que ser a multiplicação das raízes vezes 2. Por exemplo, aqui nesse caso eu sei que 9a ao quadrado tem raiz quadrada, né? Ó, a raiz quadrada de 9a ao quadrado é 3a. 3x. Ou 3A. 3a. E b elevado a 4 também tem raiz, não tem? Que é, nesse caso, a raiz quadrada disso aqui vai ser 2b, não é isso? Aí, o que é que eu faço? O número do meio, que é o 12ab, tem que ser o produto de 3a vezes 2b vezes 2. Então, quando eu multiplicar 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Ó. Então, quando eu tiro as raízes e multiplico essas raízes e multiplico por 2 e dá o terceiro termo, então, esse é um trinômio quadrado perfeito, certo? Aí, por exemplo, vou passar um outro exemplo para a gente entender melhor. Por exemplo, eu tenho esse trinômio, 4x ao quadrado menos 8xy mais 8y. Só por ver aqui de cara que ele tem raiz no primeiro e raiz no terceiro, não me garante que seja um trinômio quadrado perfeito. Porque quando eu tirar essa raiz, ó, 4x ao quadrado vai ficar 2x. E quando eu tirar a raiz do terceiro, a raiz de y vai ser y.
Para que seja um trinômio quadrado perfeito, quando eu multiplicar 2x vezes y, certo? E ainda multiplicar por 2 tem que dar 8xy. Mas, o que acontece? Quando eu pego 2 vezes 2x, vai ficar 4x. 4x vezes y dá 4xy. E 4xy é diferente de 8xy. Então, isso daqui não é um trinômio quadrado perfeito. Aí, por exemplo, como é que seria um trinômio quadrado perfeito? Eu tenho x ao quadrado e mais 2xy. Você quer saber como se diz? Como se precisa, qual o nome? Sim, para saber se é trinômio, né? É, Se é trinômio quadrado perfeito. Para ser trinômio quadrado perfeito, dois termos têm que ter raiz, certo? Que nesse caso tinha aqui, certo? E o terceiro termo, que é esse que está sobrando, ele tem que ser o produto das duas raízes vezes 2. Multiplicado por 2. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, eu sei que o x tem raiz e que o y tem raiz, não é isso? Ó? Tá aí, ó. xy. Então, quando eu multiplicar x vezes y e multiplicar por 2, tem que dar vai dar 2xy. 2xy. Então, se der 2xy, é porque isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, por exemplo, ó, 2 vezes x, que é a raiz do primeiro, vai dar 2x, vezes a raiz do terceiro, que é y. 2 vezes x vezes y, 2xy, que é justamente o segundo termo, né? Ó. Então, é um trinômio quadrado perfeito. Então, como é que ficaria a fatoração? Como aqui está todo mundo positivo, ele vai converter para o quadrado da soma. Então, nesse caso, vai ser o quê? A raiz do primeiro, o sinal do segundo e a raiz do terceiro. Pronto, está fatorado. Ou eu posso escrever x, que é a raiz do primeiro, mais, que é o sinal do segundo, e y, que é a raiz do terceiro, elevado ao quadrado, ou eu posso escrever dessa outra forma, x mais y vezes x mais y. E está feita a nossa fatoração. Certo, pessoal? Eu acho que eu não entendi, não, professor. Hã? Eu não entendi, não. Qual foi a parte que você não entendeu? Toda? Não, essa parte aí do x2 mais do xy mais do 2. Ó, porque aqui, quando a gente pegou, o primeiro não tem raiz, né? Ó, a raiz quadrada de x é x, né? Ó, a raiz quadrada de y é y, certo? Então, eu já vi que dois termos têm raiz, que é o primeiro e o terceiro, né? Ó. Então, tá faltando verificar só o segundo termo. O segundo termo vai ser o quê? O produto dessas duas raízes vezes 2. Então, se eu pegar 2 vezes x vezes y, dá 2xy, que é justamente o segundo termo. Então, se isso aconteceu, que o primeiro, se dois termos têm raiz quadrada e que o terceiro termo que está sobrando é o produto das raízes vezes 2, então isso significa que é um trinômio quadrado perfeito. Aí agora a gente vai para a fatoração. Para a fatoração, se a gente já verificou que é um trinômio quadrado perfeito, certo? Aí, nesse caso, vai ser o quê? A raiz do primeiro. Quanto é a raiz do primeiro? X. O sinal do segundo. Qual é o sinal do segundo? Mais. A raiz do terceiro. Qual é? Y. Então, está feita a fatoração. Aí eu posso escrever assim, João Paulo, x mais y elevado ao quadrado, que dá justamente isso. Ou então posso escrever na forma de produto, x mais y vezes x mais y, que também vai dar esse mesmo resultado. Fica a seu critério, certo? Isso é o resultado certo. Isso, esses dois aqui, ó, qualquer um dos dois aqui é o resultado certo. Ou se você escrever assim, tá certo. Ou se você escrever assim, tá certo. É, por exemplo, é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. 2x mais z. Ou eu posso escrever assim, ó. 2x mais z ao quadrado. Por exemplo, se eu tivesse fatorado algum polinômio. Ou eu posso escrever na forma de produto. 2x mais z vezes
2x mais z. Certo? É só isso. Alguma dúvida? Eu acho que não. Nesse caso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu tentei explicar o máximo. Estava com saudade de uma pessoa que não falou mais comigo aqui, que depois já falei com ela no WhatsApp, ela não me respondeu, que foi Fernanda, que me ajudava muito nas aulas, mas eu também estou com saudade de todo mundo, porque eu fiquei impressionado de ver Fernanda aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado da aula. Ela não responde ninguém, não, professor. Tenho tirado todas as dúvidas de vocês e não deixem de me procurar no WhatsApp caso vocês tenham dúvida em relação à resolução de alguma coisa ou alguma lista de exercícios. Não acumulem dúvidas, me procurem sempre. Sim, senhor. Tá bom. Professor, pode me mandar o vídeo da fatoração?